Eu vou fazer em português porque eu acho que é uma coisa que tá meio que... É uma satisfação, né? Que eu tenho que dar. A conta Thaís Fernando Ortiz de Moraes, que financia o Fundo de Apoio ao Trabalhador e que por algum tempo recebeu dinheiro de crianças do Conselho Tutelar, né? Então, depois essas próprias crianças começaram a ter dinheiro em conta, né? Que eram dinheiros da conta do Nossa Caixa Nosso Banco, que é um banco que fechou, né? Mas era um banco que tinha muitas contas de crianças do Conselho Tutelar. Mas a primeira conta era a Thaís Fernando Ortiz de Moraes. A Thaís, no caso eu, a princípio, é uma história antiga, tá, gente? Eu até escrevi uma história sobre isso. É um conto, mas é uma história que é um conto, mas é uma história, tá? Era o meu bebê de proveta. Era o primeiro bebê de proveta do mundo. Porque eu dava umas palestras nos Estados Unidos nos anos 70. E eu acabei sendo meio que odiada pelos cristãos, católicos, tudo de lá. Nos anos 70 foi quando os Hare Krishna foram para os Estados Unidos, eu era Hare Krishna também. E aí eu acabei sendo odiada por eles e acabei morrendo. E aí os Hare Krishna ficaram muito bravos. E eles sabiam que os japoneses tinham tecnologia para fazer novas pessoas através de bebês de proveta. Clone de novas pessoas através de clone de bebês de proveta. E eles fizeram pressão para os budistas fazerem isso. Eles descobriram que era necessário somente alguns dados, como fios de cabelo, etc. E eles tinham essas coisas minhas. E porque eles achavam que eu tinha muito conhecimento do Bhagavad Gita, da cultura deles. E eles decidiram fazer isso. E aí os japoneses não queriam, porque eles achavam que eles não tinham nada a ver com isso. Mas aí ficou um conflito, faz, não faz, faz, não faz, e os indianos falaram assim, bom, a gente quer, porque a gente quer, porque a gente acha que não é justo o que aconteceu com ela nos Estados Unidos. Então eles fizeram pressão com os japoneses e falaram assim, bom, nesse caso a gente vai reclamar o Nepal, porque o Nepal fica em território indiano, só que lá é o lugar onde o Buda nasceu. E os japoneses são zen budistas. E eles arrecadam os impostos deles, os dízimos deles, através do Nepal. E aí eles falaram, bom, a gente vai então reclamar o Nepal e vai ficar com o Nepal para a Índia e não vai dar o direito para os budistas. Então nessa discussão toda, eles decidiram que essa paz de quem que era o Nepal ia ser decidida em São Paulo, no Brasil, onde ia nascer esse novo bebê de proveta, que no caso fui eu. Eu e um outro menino. Eram 2 bebês de proveta. Que ia nascer em São Paulo, sendo que as terras de limítrofe de São Paulo, tudo limítrofe, porque São Paulo é muito grande, tem coisas assim que às vezes a gente não sabe que tem, mas tem ainda, tá crescendo, tipo, não tem, tipo, tem um descampado, tem é um descampado que tem lá, né? É um nada, né? Tipo, um nada, um desterro, um descampado. Essas terras, elas iam ficar com os japoneses iam fazer os mausoléus deles, porque eles não gostam, tipo, de quando morre uma pessoa que coloca num caixão, porque há aquela história que você pode sofrer uma epilepsia e tipo, acordar, ou então sofrer uma epilepsia e acordar porque o sangue tá quente ainda, então isso esquenta as veias, as vértebras. Então, eles não gostam disso, eles gostam de deixar a pessoa num ambiente que a mente consiga entender que ela tá morrendo, que ela tá morta, que a mente consiga descansar, que é uma casa, né? Tipo, uma casa, um ambiente que a pessoa consiga entender que ela tá lá. Porque a mente não morre de uma hora pra outra, né? Você fica vivo por 70, 80 anos, você acha que você vai desligar assim de uma hora pra outra?
Não é assim, né? Os japoneses não acreditam assim. Eu acredito que demora um tempo, uns anos ainda para você esfriar o corpo, para os elétrons do seu corpo esfriarem, né? Para você... Então você precisa de uma casa que sua mente, que ainda tá meio que a alma, né? Que a mente ainda vai que tá perambulando, né? Os elétrons não estão entendendo ainda, né? Que tá desligando. Então eles gostam de deixar em casa. Tem muitas casas nas limítrofes que são pra isso. Eu não sei se vocês já passearam por essas limítrofes, que as casas, tipo, que os bairros são muito vazios, assim, né? Então, tipo, e as casas são lacradas. As casas são lacradas, as pessoas passam pela rua, mas não tem nada realmente acontecendo lá. Tem alguns bairros que são assim. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, enfim. E os outros bairros, as outras casas que são de casas antigas dentro da cidade, que estavam sendo vendidas a preço de leilão, né, a hipoteca a preço de leilão, eram para os Hare Krishna com nome espiritual, que eles tinham o nome registrado no templo, e se eles apresentassem o nome espiritual de Hare Krishna, eles tinham direito a ter essas casas, né, porque a preço baixo, porque eles trabalhavam tudo, e eles queriam negociar porque eles não gostam de morar em apartamento, eles gostam de morar em casa. Então, acho nada mais justo, né? Porque era um pacto entre a Índia e o Japão pra fazer essa paz. E em troca disso, eles conseguiram um dinheiro que vinha da Unicef. Quem administrava esse dinheiro eram os próprios Hare Krishna, para cuidar das crianças que tinham problemas de vulnerabilidade. Então, eram crianças de conselho tutelar, crianças que tinham problema em casa, tudo. Essas crianças, elas eram levadas pelos Hare Krishna para suas fazendas. Elas eram cuidadas, tratadas. Por que isso? Porque, assim, a cultura é diferente. Então, quando você leva uma criança com uma falsidade ideológica para uma cultura diferente, ela tem mais facilidade de ser reinserida na família dela real depois, né? Porque é uma cultura paralela, digamos, é uma realidade paralela. Se você coloca ela numa casa diferente, vai misturar toda a cabeça dela. Ela vai achar que é uma família mesmo, que ela vai ficar lá. E quando ela vai voltar, ela não vai se readaptar à família anterior, né? Então, por isso que é uma realidade paralela que os Hare Krishna cuidavam disso, através das fazendas, etc. Né? E a Unicef investia dinheiro nisso. E através do Conselho Tutelar também. E tinha esse dinheiro, que era o Fundo Thais Fernando Ortiz de Moraes, que financia o Fundo de Apoio aos Trabalhadores. Só que acabou acontecendo algumas coisas, porque as pessoas são corruptas, né? E apareceram, assim, o Fundo de Apoio ao Trabalhador nessa época, desde essa época e até hoje, financia algumas empresas de detetive em São Paulo. Algumas são lícitas. As empresas de detetive, elas têm como objetivo, digamos, fazer algumas pesquisas, tá? Então, assim, naquela época, até recentemente, quando acabaram os outdoors na cidade, as pesquisas eram para poder de compra, né? Então você tinha que encontrar, você via umas revistas, aí você tinha que encontrar um produto com a ajuda de um outdoor, você encontrava o produto, você comprava o produto, aí tinha uma pesquisa, você gostou do produto, você não gostou, você usaria para que esse produto, você indicaria para quem, então, era pesquisa de produto. Mas existem outros tipos de pesquisa, como evacuação de bandos, né? Evacuação de transporte público, porque às vezes eles precisam colocar um número X de ônibus para tal lugar da cidade, eles precisam saber, mas tem um número X, um número suficiente de ônibus para tal lugar da cidade, então manda tais pessoas para ver se tem gente indo e voltando, se tem um fluxo de ônibus suficiente, né? A injeção de capital de giro. Então tem uma série de pesquisas. Hoje em dia que tem muito carro que tá parado, que tá vendendo, que tá parado, que não tá vendendo, né? Tá à venda, mas não tá conseguindo vender. Tem muita pesquisa de evacuação de trânsito com leasing. Então eles pegam pessoas que dirigem e elas dirigem esses carros que estão, né, que estão em concessionárias. Então, tipo, eles fazem
essa evacuação de trânsito. E tem tudo isso, né? Coisas que essas pessoas fazem. E essas empresas de detetive são lícitas. Agora, algumas outras, elas simplesmente fazem lavagem de dinheiro, fazem as pessoas circularem por aí por motivo algum. Tipo, carrega essa sacola e vai até lá, tipo, sabe? E tudo isso com falsidade ideológica, pra fazer lavagem de dinheiro, na maior parte das vezes, com esse dinheiro do Fundo de Apoio ao Trabalhador. Outra parte do Fundo de Apoio ao Trabalhador, dessa conta, Thaís Fernandes de Moraes, a primeira bebê de proveta do mundo, né, junto com esse outro menino que eu nunca conheci, nem sei quem é, e que acabaram nascendo no Brasil, né. Essa outra parte desse dinheiro, e é muito dinheiro, é muito dinheiro, porque são muitas coisas que a gente acaba fazendo, são coisas que eu pesquisei, coisas que eu faço, coisas que eu desenvolvo, tudo vai pra lá, e são trabalhos que eu faço, trabalhos que muita gente faz por mim, muitas vezes coisas que acabaram acontecendo comigo, assim, tipo, que me machucaram, que me fizeram mal, e as pessoas acabaram desenvolvendo tecnologias pra me ajudar, né, das muitas vezes que eu viajei por aí pra me ajudarem, porque eu tava muito machucada. E aí, tipo, tudo isso desenvolveu tecnologias que ia pra esse fundo. Então, tipo, é muito dinheiro. E essas pessoas acabaram descobrindo qual era essa conta, e pessoas, inclusive, que são relacionados meus, que eu acabo... Às vezes você fala assim, mas por que a Thay xinga tanto nos vídeos dela? Por que ela só xinga nesses vídeos que ela faz? Ela xinga nos vídeos do YouTube. Por causa disso, entendeu? Eu tenho meus motivos. Essas pessoas, inclusive, elas desviam dinheiro pra construção civil. Então, tipo, elas pegam o dinheiro e colocam em construtoras superfaturadas, né? A princípio elas falavam, porque os japoneses, eles começam a construir prédios não, porque eles não constroem prédios, eles constroem casas. Eles constroem casas nas limítrofes para fazer mausoléu. A gente também vai construir prédio em São Vicente para fazer mausoléu. Mas eles não têm essa tecnologia. E como que eles iam explicar isso para as pessoas brasileiras que não têm essa cultura, né? Tipo, não faz sentido. Eles estavam fazendo coisas que não faz sentido, né? E começaram a construir muitos prédios, fazendo lavagem de dinheiro com prédios, construtoras ilícitas, lavando dinheiro mesmo, superfaturado. O prédio custava 2 milhões, eles superfaturavam para 10 milhões e embolsavam 8 milhões. São prédios que estão sem estar terminados, alguns terminaram, mas tem 2 unidades vendidas, às vezes não tem nenhuma vendida, estão vazios. Então, assim, eu acho que esses prédios deviam voltar para a União, né? Eu acho que esses prédios deviam voltar pro poder da União, porque se foi realmente feito com... Se não, ele foi feito com dinheiro, porque eu sei quem fez. Eu sei quem fez tudo isso. Então, uma vez que foi feito com o dinheiro desse fundo, que era um fundo do Fundo de Apoio, apesar de ter meu nome, tem meu nome porque é uma homenagem que fizeram ao fato de que eu sou uma pessoa importante, entendeu? Por mais que não pareça. Por mais que pareça megalomania isso, né? Mas se vocês lerem meu blog, se vocês verem o que eu tenho a dizer, vocês vão perceber que eu sou uma pessoa importante. Então, tipo, se me deram essa homenagem e essas pessoas fizeram esses prédios, que não seja uma coisa em vão, né? Tipo, que volte pra União e que possa ser vendido abaixo os valores para as pessoas. Porque, assim, em São Vicente, por exemplo, existem muitas dessas unidades de prédios que são vazias, né? Muitos prédios desses são vazios e tem muita criminalidade lá, porque como fez muito prédio, não desenvolveu nenhum comércio, nada, cresceu somente a parte de especulação imobiliária, sem fazer nenhum comércio, nenhuma indústria, nada disso, empresa, corporativo, não tem nada disso.
tem muita criminalidade. Então, quem não gostaria de ter um apartamento na praia? Se as pessoas começarem a comprar, vai ter mais pessoas que vão estar trabalhando, que vão estar abrindo suas lojinhas, que vai ter um comércio, vai ter uma coisinha acontecendo, né? E quem não gostaria de ter um apartamento na praia? De repente por 40 mil, 50 mil, né? Então já começa a financiar de uma forma mais amena, de repente com uma parceria paralela ao Minha Casa Minha Vida, né? Porque a Minha Casa Minha Vida são novas unidades que estão sendo construídas agora com as construtoras. Essas aí já existem já. E eu deixei no meu blog o nome da pessoa que é responsável por isso. Da pessoa que tá por trás de tudo isso, que fez, né? Ela participou aí do Rololô, né? Participou do Rololô. Então, tipo, é só procurar os mandantes, né? E realmente verificar quem tá por trás dessas construtoras. Quem tá por trás dessas construtoras que já, muitas vezes nem existem mais, porque eles abrem tipo, umas 30 construtoras. Eles abrem uma construtora, aí eles constroem, tipo, 3, 4 prédios. Aí pede falência pelo prédio. Aí o quarto prédio fica sem fazer. Tipo, faz uns 3, 4 prédios. 3 ficam prontos, não vende nada, tudo superfaturado, o quarto fica sem fazer. Porque o quarto ficou sem fazer, eles pedem falência. E abre mais uma outra construtora. E faz a mesma coisa, né? Aí faz mais 3, 4 prédios. 3 faz, não vende nada, superfatura todos. O quarto fica sem fazer, pede falência de novo. E vai fazendo assim. Então já tá aí o nome dessa pessoa que tá por trás dessas construtoras. Tá no meu blog. Acho que tá... Eu não lembro o nome do texto, mas eu posso colocar na descrição o link do texto que tá acho que é uma nova página, né? Uma nova página Rosa Cruz, uma coisa assim. Tá lá o nome da pessoa e vocês podem verificar e pedir retaliações, porque acho que todo mundo gostaria de ter um apartamento hoje em dia, né? E de repente você tirou o seu FGTS, tem um dinheirinho a mais, ou você foi mandado embora, tem um dinheirinho a mais, e gostaria de ter um apartamento na praia, gostaria de dar uma entrada em alguma coisa. De repente você tem 3 filhos, gostaria de ter um apartamento com 4 dormitórios. Tem prédios, até mesmo aqui no meu bairro, tem prédios assim que estão prontos, que tem tipo 3 dormitórios, 4 dormitórios, que estão vazios, tem 2 unidades vendidas, gente, né? E estão prontos, estão prontos. É isso que eu tô falando. De repente o cara tem 3 filhos, 2 filhas. Gostaria de ter um apartamento um pouquinho maior para poder acomodar a família de uma forma mais confortável. Poxa, vivendo enlatado num apartamento de 2 dormitórios. Às vezes você tem um filho e uma filha, tá num apartamento de 2 dormitórios, cara. Sabe? O casalzinho de criança dormindo no mesmo quarto. É chato isso. E você precisa de um apartamento um pouco maior para acomodar. Um apartamento pequeno é enlatado, gera uma tensão muito grande. O pai chega cansado em casa, não pode nem respirar um pouco. A mãe tem que fazer um monte de coisa, os filhos querem brincar, os filhos querem fazer... E não tem espaço. Então, assim, de repente, já que tem essa possibilidade de apartamentos que foram feitos através de empresas fraudulentas, que utilizaram dinheiro da União, desse fundo da União, para construir, não venderam nada, porque eles só tinham o intuito de superfaturar, devolver esses prédios para a União e vender, né? E é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Né? E a história parece louca, mas, né? É Brasil. Né? Então, namastê. Haribou.